Olá pessoal, estamos ao vivo e nós vamos falar hoje sobre catolicismo, em especial respostas de objeções ao catolicismo. A gente vê a ideia dessa live. Muitas pessoas, claro, acompanham o trabalho, a gente tem algumas centenas de milhares de pessoas acompanhando com frequência. E eu recebo de vez em quando algumas mensagens falando: Guilherme, mas você é tão inteligente. Como você pode ser católico a despeito de ser tão inteligente? Como que pode, né? Então, especialmente pessoas que conheceram o trabalho há menos tempo, né? Então, um esclarecimento que sempre é bom: acompanham esse canal pessoas das mais variadas confessões religiosas. Tem gente que se considera ateu, tem pessoas que são protestantes, tem pessoas que são obviamente tem uma grande quantidade de pessoas que são católicas, mas tem de tudo, tem realmente de tudo. E já tem gente que é do budismo, do shintoísmo, sei lá o que. Então as pessoas mandam mensagens das mais variadas. E algumas pessoas têm uma genuína, né, vontade de entender mais algumas questões sobre o catolicismo, porque muitos de nós crescemos ouvindo falar mal da Igreja Católica nas escolas, nas universidades. Existe sem dúvida uma narrativa contra a Igreja Católica. E essa narrativa, ela influencia várias pessoas. Então vários preconceitos vão sendo criados basicamente contra o catolicismo. E aí eu gostaria de dar a chance das pessoas de, de responder, né, às pessoas algumas das objeções principais que as pessoas mandam. Nur Nai Anar Kaluva Tielana, que o sol brilhe sobre seu caminho. Não tem como falar de catolicismo sem falar de Tolkien. Um grande abraço aí pro Igor, que sempre ilumina as nossas lives com o seu Quenya, que é a língua criada por John Ronald Reuel Tolkien. Então isso é importante porque, tendo em vista essa narrativa contra o catolicismo que existe, e sem dúvida é forte da parte do establishment, vamos aqui com toda a serenidade de disposição responder. Então, nessa live, fiquem livres para mandar no chat, nos comentários, no que for, as objeções maiores que vocês ouviram ao catolicismo, em especial aqui durante a live, né? E para que nós possamos respondê-las, né? Então a ideia é que seja realmente uma live interativa. A ideia é que as pessoas possam mandar os seus questionamentos. Até pessoas que são católicas, né? Então, mesmo quem é católico pode mandar, falam tal coisa, ou me questionam sobre tal ponto, ou tal ponto é frequentemente questionado, e assim por diante. Então vamos lá, eu vou dar prioridade, claro, aos chats, mas eu vou responder. Podem mandar nos comentários em geral, porque tem muita coisa, sem dúvida, né? Aqui, ó, já mandamos aqui uma Army Blink God Pew. É um nome maravilhoso. Esse cara ganha um dos prêmios de melhores nomes de canal. A respeito dos anticoncepcionais, então esse já é um ponto bastante polêmico e bom para começar. Então, primeiro, a doutrina da Igreja Católica, sem dúvida, ela entende os anticoncepcionais, em especial a anticoncepção artificial, né? Porque existem formas de prevenção da gravidez que não são, que é por meio de privação de relações sexuais e outras, que não são propriamente o anticoncepcional. Agora, o impedir os atos sexuais e o resultado dos atos sexuais, que é a geração da vida, é algo, sem dúvida alguma, visto como pecaminoso pela doutrina da Igreja. E aqui vem um ponto, né? Eu remonto a uma encíclica que eu acho que ela se tornou profética, que é a Humanae Vitae, que é a encíclica de Paulo VI. Se tem uma coisa para mim que
tá demonstrada em termos sociais, sociológicos, assim, que a igreja foi praticamente a única falando sobre isso, e que ela estava coberta de razão, é o ensinamento da igreja acerca da revolução sexual. A moral sexual que a igreja ensinava, praticamente tudo, mas tudo que a igreja falou que ia dar problema se fosse relativizado na sociedade, aconteceu exatamente como as pessoas mais tradicionalistas da igreja falavam. A crise da natalidade hoje é absolutamente prevalente. Todos os países ocidentais estão abaixo da taxa de fertilidade necessária para repor suas populações. Exatamente como fala na encíclica do Paulo VI, as mulheres são tratadas como objeto, as pessoas perderam o valor do amor, os casamentos começaram a se tornar quebradiços. As pessoas já não têm mais senso de responsabilidade algum em relação à família. E elas sentem um peso gigantesco na ideia de criar filhos. De um tal modo que o homem ocidental, e em especial o homem europeu, mais do que outros, está num modo de autodestruição completo. Muito desse modo de autodestruição ele vem exatamente da falta de abertura à vida do homem ocidental. Não é que esse ensinamento da igreja só ele diz respeito a algo individual. É que a nossa sociedade, seguindo o rumo que está, seguindo a maneira como está, ela está rumando para a sua autodestruição demográfica. Em primeiro lugar, o envelhecimento total da população. Então essa questão dos anticoncepcionais, eu entendo que ela não só é uma questão que mudou toda a história da nossa cultura, sem dúvida, como ela é uma história que a igreja foi profética em relação a isso. Ela foi muito clara, muito profética. E eu entendo que a revolução sexual como um todo, os efeitos dela são... hoje 50%, então a igreja católica, nos quatro evangelhos, Cristo fala que não separe os homens aquilo que Deus uniu. Ele fala contra o divórcio nos 4 evangelhos. Quase nenhum grupo religioso do mundo é tão claro dizendo o problema do divórcio, falando do erro do divórcio contra a igreja católica. O fato é o seguinte: depois da legalização do divórcio no nosso país, os casamentos, o número de divórcios cresceu muito e não parou de crescer. Até o ponto que hoje 50% das crianças são criadas sem o pai. Abandono paterno é uma coisa que é multifatorial, tem 1000 fatores que levam ao abandono paterno. Mas a revolução sexual, o divórcio e tantas outras coisas da nossa cultura, evidentemente, fazem parte dessa influência, influenciam esse número, né? E metade dos casamentos terminam em divórcio. Então, nós jogamos uma bomba de destruição em massa na nossa própria cultura. E a igreja avisou isso. Então eu acho que está certíssimo, na verdade. Se o Deus católico realmente existe, eu creio, porque ele nos deixa isso explicitamente óbvio, no sentido de não haver dúvida da sua existência. Então, se Deus deixasse 100% óbvio a sua existência, embora em certa medida eu poderia até falar para você que ele já deixou, daí que vem toda a igreja, todos os grandes sábios, ou seja, ele já deixou para uma pessoa suficientemente esclarecida conseguir perceber a sua existência. Mas o que acontece é que se Deus aparecesse com letras de fogo e falasse, sou Deus, se arrependam agora, um dos pontos centrais do que é a humanidade, que é a importância do livre-arbítrio, ou seja, Deus nos fez com livre-arbítrio, estaria sendo suprimido, né? Porque no fundo nós não teríamos opção exceto obedecer, né? Porque a partir do momento que aparecer as letras de fogo, nós não teríamos mais sociedades como nós temos, nós não seríamos mais o homem como nós conhecemos. Nós estaríamos em constante, uma espécie de medo perpétuo do juízo divino, a partir de letras garrafais nos conduzindo por um caminho. Então, a questão do livre-arbítrio, a questão de livremente procurá-lo e amá-lo, estaria colocada em xeque se ele se revelasse dessa maneira tão intensa ao ponto... porque assim, se revelar de maneira intensa, eu diria que já aconteceu, tá aí toda a história da tradição cristã, tá aí que eu tô aqui no YouTube falando sobre isso, aí qualquer pessoa que tem um Google, digite
vai encontrar grandes autores da história do cristianismo. O que acontece é que se Deus se revela de uma maneira que chega a um tal ponto que não tem mais questionamento, aí realmente você teria uma supressão do livre-arbítrio das pessoas, né? O castigo ao inferno é eterno, eu li que isso começou com Santo Agostinho. O Papa diz que não existe castigo eterno. Primeiro que eu acho que eu imagino que o Papa não tenha dito isso, tá? Um pai castiga o filho eternamente. Veja que, com certeza, o castigo do inferno é eterno. Isso aí, cara, isso não é Agostinho que criou, essa é a tradição cristã desde sempre. Então, o fato do homem moderno querer fugir da ideia do inferno é querer fugir assim do óbvio, do evidente, do que está nas escrituras, assim, e do que é a história do cristianismo. Os povos de antes do cristianismo acreditavam no inferno. Os egípcios tinham uma certa versão do que é o inferno, porque a questão é a seguinte: a partir do momento que sua alma é imortal e a sua alma tem um livre-arbítrio, você pode rejeitar a graça divina. Sem a graça divina você não consegue viver no céu, porque você odeia Deus, você está em perpétua revolta contra Deus. Exatamente o caso do Lúcifer. O Lúcifer está no inferno eternamente. Se o inferno não fosse... Aliás, qual o sentido de toda a demonologia, de toda a história do inferno? Qual o sentido o Apocalipse, o livro do Apocalipse da Bíblia, deixa claro a permanência do inferno. Mas por que acontece isso? Porque Lúcifer está com uma alma fechada para a graça, no qual, por mais que Deus mande amor para ele, ele só gera mais ódio e revolta a partir desse amor que Deus envia. E do mesmo modo, sendo livre, as almas, não é que Deus olha para o mundo e fala, vou jogar as pessoas num poço de fogo. É que as almas rejeitam Deus, se fecham para a graça e, não conseguindo, portanto, participar da beleza, da bondade, da verdade que é Deus, vivem num estado de ausência de bem. E esse estado de ausência de bem é o inferno, que é puro sofrimento, porque você está fora, afastado do bem. Então são as almas que se condenam ao inferno, na sua revolta contra Deus. Quanto a um pai castigar o filho eternamente, eu não pegaria e jogaria o meu filho num castigo eterno, mas aí que tá, o meu filho perfeitamente poderia se jogar num castigo eterno. Eu posso falar para o meu filho o seguinte, olha, por exemplo, um pai bom não daria um castigo que tire a vida do filho, mas o filho pode efetivamente ir lá e destruir a vida dele. Do mesmo modo, Deus chama as pessoas à vida eterna. Ele tira a nossa vida no sentido temporal, mas só porque ele nos dá a graça para a vida eterna. Mas somos nós que nos revoltamos contra ele, ou seja, não é tanto o problema do castigo do pai, como do filho que foge da casa do pai e fica com ódio do pai e não quer saber de voltar para a casa dele, né? Que tal uma live sobre inveja? Eu acho um baita tema, inclusive porque a inveja é uma doença espiritual nacional, né? Guilherme, que tal o que você acha da fraternidade de ordens fechadas, como Rosa Cruz e Maçonaria? Eu acho que essas fraternidades esotéricas contribuíram para a desestabilização e para a destruição do Ocidente. As ordens esotéricas ao longo da história ocidental participaram das revoluções, participaram da Revolução Francesa, participaram da destruição da moral, criaram um sistema muito forte da oligarquia atual, de um tal modo a destruir toda uma tradição que fez o Ocidente crescer e prosperar. E até hoje, muitas das piores pessoas da oligarquia internacional e nacional são ligadas a ordens esotéricas secretas. A Igreja Católica foi absolutamente correta ao condenar a maçonaria, e os frutos disso podem ser percebidos nas revoluções mesmo. Então acho que essas doutrinas esotéricas, muitas ligadas ao gnosticismo, estão absolutamente ligadas à mentalidade revolucionária. E é um tipo de revolta da alma que não faz bem para a sociedade. Então eu acho que o esoterismo realmente aliás, um dos grandes problemas da nossa cultura vem, justamente a fonte de muitos problemas vem desses cultos esotéricos. Como é de fato da maçonaria ter embriões nos templários? A maçonaria tem infinitamente mais embriões.
em ordens, como a própria Rosa Cruz foi falado, em ordens gnósticas, que foram condenados pela igreja, do que propriamente nas ordens militares religiosas. O embrião real da maçonaria é o gnosticismo. Quem quiser saber mais sobre o gnosticismo, tem muitos livros. Tem o Ireneu de Lyon, Adversus Hereses, tem o Gnostic Religion, do Hans Jonas, enfim, tem vários livros sobre gnosticismo. E o Eric Wegelin, claro, fez muito bem a comparação do gnosticismo com as ideologias modernas, que de fato elas bebem do gnosticismo. Pelo amor de Deus, esclareça para os que estão a respeito da intercessão dos santos e latria, dulia e perdulia. A questão é a seguinte: as pessoas focam muito nessas coisas, a idolatria dos santos e tal. Não é tão complexo, sinceramente, e não precisa ir muito longe. E o ídolo, ele é algo que me afasta de Deus, porque eu substituo Deus para aquele ídolo. Um exemplo claríssimo é o ídolo que os judeus constroem depois que Moisés os tira do Egito, né, os liberta. Aquilo é um falso Deus colocado em substituição ao Deus verdadeiro. O mundo moderno está cheio de ídolos. A coisa que ele mais tem são ídolos. O dinheiro virou um ídolo. Tem falsas religiões. Tem doutrinas políticas que servem como um ídolo. A coisa que mais tem no mundo moderno são coisas de idolatria. O ícone, ele é absolutamente distinto do ídolo. Porque a função do ícone é me levar a Deus, não a um outro Deus, senão ao próprio Deus. A partir do momento que na tradição cristã a salvação está no Cristo, o ícone me leva ao Cristo, não me afasta do Cristo. A função, a vida, o símbolo, todas as coisas ligadas ao ícone são para me levar ao Cristo. O ícone, portanto, ele é um símbolo, como todas as coisas do mundo são simbólicas, porque você nunca vai fugir do simbolismo. A ideia de que o simbolismo é maligno é insana, porque a cruz é um símbolo, a paixão de Cristo ela é real, ela aconteceu, mas as representações todas delas são símbolos, e assim por diante. A linguagem é um símbolo. O ícone é um símbolo que me aponta para essa realidade divina, que me torna mais próximo dessa realidade divina. Do mesmo modo, são a vida dos santos. Não tem como você ler a biografia de São Tomás de Aquino, como a biografia do São Tomás de Aquino do João Amial, ou a do Padre Reginaldo, que é a original, e não querer ficar mais próximo do Cristo. Não tem como, porque a vida inteira de São Tomás de Aquino é uma vida em proximidade ao Cristo. Não tem como você olhar a Pietà e não querer ficar mais próximo do Cristo, porque Nossa Senhora ali é representada como uma pessoa que ama plenamente o Cristo, que aceita a sua graça, que sofre pela sua morte, como a sua Mãe Santíssima, que realmente viveu por ele. Então o exemplo da Virgem Santíssima, ele me leva ao Cristo. Nenhum lugar na doutrina, e ninguém é trouxa de achar que Nossa Senhora é uma deusa. Isso não faz o menor sentido. Ninguém é trouxa de achar que São Tomás de Aquino é um deus. Não tem o menor nexo. Isso seria idolatria, mas seria estupidez também. Por que também eu não sou indicado, eu não estou inclinado a isso? Porque esses santos viveram uma vida tão entregues ao Cristo e tão fantásticas, Santo Agostinho, que quando eu vejo Confissões de Santo Agostinho, eu só quero ficar mais próximo do Cristo, eu não quero ficar mais distante dele, eu só quero ficar mais próximo. Então o exemplo dos santos ele é maravilhoso para se aproximar. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu visitei o túmulo de São Tiago, foi uma das coisas mais impactantes da minha vida. Eu me senti assim. Eu não consigo explicar para vocês o que é visitar o túmulo de São Tiago, quando eu fui lá em Santiago de Compostela. Porque eu olhei para aquele túmulo e falei, meu Deus, essa pessoa convivia com Cristo. Ele viveu, ele tocou no Cristo, ele viveu a vida ao lado dele, ele escreveu cartas que estão no Evangelho. Ele é uma pessoa que efetivamente viveu e conviveu com o Cristo. Ou seja, ao me ajoelhar perante o túmulo de São Tiago, e rezar pela intercessão de São Tiago, só tem uma pessoa a qual eu estou me inclinando, que é Deus eterno e o Cristo.
que é o único Deus. Então o túmulo de São Tiago é real, claro, no sentido que lá está São Tiago, mas ele é um símbolo poderosíssimo que direciona a minha oração e que me faz amar mais o próprio Cristo. Então, quando uma pessoa pega uma contra a tradição da igreja, quando ela pega uma passagem assim, não adorarás imagens, o que adorar imagem é exatamente ter uma imagem como substituto ao próprio Deus. E ela confunde adorar imagens à intercessão dos santos ou a simbologia, o que ela está fazendo é agindo contra a tradição da igreja, né? Então isso para mim é um dos pontos mais simples até. E o fato disso ser um assunto tão forte, vejam, muito do movimento, isso é pouco conhecido agora, mas é importante entender, muito do movimento de secularização do Ocidente e de destruição da nossa cultura e dos nossos símbolos, da nossa arquitetura, começou com o movimento iconoclasta, em especial na Inglaterra e na Holanda e outros lugares assim. Porque começaram a destruir todos os símbolos. Na Inglaterra entravam em igrejas, matavam os monges e pintavam tudo de preto, os puritanos no caso, com ânsias e com explosões de sentimento iconoclasta. O resultado disso foi que nos prédios públicos foram sendo arrancados os símbolos religiosos, nas casas e assim por diante. E aí isso foi sendo, ao longo do iluminismo, radicalizado até o ponto do secularismo sem religião. Mas historicamente o movimento iconoclasta contribuiu tremendamente para a secularização do Ocidente completa, né? E esse é um argumento histórico até forte, né? No sentido de que depois que começou toda a iconoclastia, não ficou todo mundo muito devoto ao Cristo ou a importância do Cristo eterno. Ficou todo mundo, na verdade, secularizado, porque você destruiu todos os símbolos e o homem encontra Deus por meio dos símbolos. Nós somos muito visuais, nós somos muito adeptos disso, né? As igrejas, obviamente, foram ficando mais feias e assim vai. O que você acha da obra de Francisco Xavier e Espiritismo no Brasil? Eu obviamente não acredito na veracidade do Espiritismo. O Espiritismo bebe também de tradições esotéricas via Allan Kardec, na França. E eu não consigo ver como verdadeiras as doutrinas espíritas e tal. Não é o assunto principal da live, teria que fazer uma coisa mais detalhada sobre isso. Mas em geral não vejo como verdadeiro o espiritismo. Então eu vou falar, o espiritismo e o catolicismo são ambos verdadeiros. Não faz o menor sentido porque tem doutrinas que são contraditórias, em última instância, entre um e outro. Qual a diferença de conceito de espírito entre a visão católica do espiritismo? Será correto dizer que a segunda associa mais com o paganismo? Veja, eu não quero falar tanto sobre espiritismo no sentido que seria um tema próprio, e eu estou mais preocupado com objeções ao catolicismo, mas uma coisa é eu rezar, e aqui é importante, quando eu rezo para um santo, eu estou rezando para alguém que eu sei que está no céu, não está aqui na terra, não está numa zona intermediária, não está pairando, ele está no céu. Porque as pessoas morrem e elas vão para o céu e para o inferno. Mesmo as pessoas que vão para o purgatório, vão passar pelo purgatório e vão para o céu. Mas as pessoas vão para o céu e para o inferno, elas não vão ficar pairando pela terra. Francamente, não me agrada nem um pouco a ideia das pessoas conversarem com os mortos. Ah, mas vocês não rezam, os católicos não conversam com os mortos? Não. Não no sentido como se os mortos estivessem de maneira imanente. Eu rezo para pessoas que estão no céu. É Deus que leva a minha oração para as pessoas que estão no céu. É Deus que distribui as orações no céu. E a oração das pessoas no céu é direcionada ao próprio Deus, a partir do próprio céu. É Deus que intermedia as coisas, não sou eu que converso com as pessoas que faleceram. Eu não sou um médium. Eu não sou um exorcista às avessas. Eu não sou uma figura... Não faz o menor sentido. Eu não acredito
na ideia das pessoas, os mortos foram mortos e a alma deles, sendo imortal, tem um destino eterno. Eu acho muito temerária a ideia de tentar conversar com os mortos, porque acho não só oposta à intercessão dos santos, como eu acho que você está mexendo com algo que é absolutamente perigoso, no sentido de que existem forças angélicas e diabólicas, portanto, que você pode basicamente despertar na sua ânsia de ser um mestre espiritual. Não estou falando que necessariamente todo mundo que é espírita faz isso. Estou falando que essa é uma possibilidade a partir do momento que você está querendo mexer com o sobrenatural de uma maneira que não é simplesmente amar a Deus, e não é simplesmente conduzir orações a Deus. Mas acho que isso também esclarece um pouco dessa coisa da intercessão divina, intercessão dos santos. Interceder para os santos nada mais é do que pedir a Deus o auxílio de pessoas que estão no céu e na sua oração. Porque afinal, quando você pede intercessão, pessoas próximas ajudam a intercessão. Ah, mas rezam para a Virgem Santíssima, para a Virgem Maria. Exatamente. Porque se você quiser alguma coisa de mim, se a minha esposa vier pedir, você vai ter muito mais eficácia do que você vir pedir aqui no chat diretamente. Se a minha mãe vier pedir para mim, você tem uma chance muito maior de obter o que você teve. Ah, mas Deus não faz esse conto. Mas não é só isso. É que a Virgem Santíssima ela é objetivamente, e é fácil de falar, mais próxima do Cristo do que eu. Simples assim. São Tomás de Aquino é objetivamente mais próximo do Cristo do que eu. E mais ainda, a Virgem Santíssima é objetivamente mais próxima do Cristo. Aliás, não tem pessoa mais próxima do Cristo do que a Virgem Maria. O anjo vira para Maria e fala Ave. Ave é uma saudação de alguém que é superior a você. Ave, cheia de graça. Um anjo é praticamente graça pura. Que pessoa é essa que o anjo reconhece como superior e ele chama de cheia de graça? Que pessoa é essa que concebe, que carrega no seu seio o próprio Salvador desse mundo? Achar que essa pessoa não é mais próxima do Cristo é um grau de soberba quase inimaginável. Assim, acho que ranqueia no top 10 assim, das atitudes soberbas que uma pessoa pode ter, falar, não, eu sou tão próximo do Cristo quanto a Virgem Santíssima. É uma loucura se você pensar com bastante tranquilidade, né? Então pedir orações à Virgem Santíssima nada mais é do que natural. Não é idolatria, porque não faz sentido, porque toda a história da Virgem Santíssima e tudo que ela nos agrega vem do Cristo. Não tem nenhum outro. Não existe culto mariano dissociado do cristianismo. Não faz o menor sentido dissociado do evangelho, dissociado seria irracional. Não tem nem nexo. Ninguém olha a Pietà e fala, meu Deus, que vou cultuar a Virgem Santíssima como se fosse assim. Não tem nada a ver, né? Todo mundo olha a Pietà e fala, meu Deus, Cristo morreu por mim. Se o inferno é infinito, ninguém diz que o inferno é infinito. Esse termo é absolutamente complexo em filosofia. A misericórdia de Deus é finita até as portas do inferno. Estou em processo de conversão. Não, veja, a misericórdia de Deus, Deus oferece o máximo de misericórdia que você pode receber. Mas lembrando que você é livre, então você pode rejeitar a misericórdia. Por mais que Deus tenha misericórdia infinita, se você não aceita ela, que adianta? Se eu tenho uma fonte de água infinita e aí eu tenho uma jarra. Primeiro que a jarra é limitada, você não vai conseguir receber toda a graça do mundo. Segundo, que se eu fecho a tampa da jarra, pode ficar jorrando água infinitamente para toda a eternidade, que não adianta. Deus pode querer oferecer o perdão ao demônio o tempo todo, mas que adianta se o demônio rejeita completamente qualquer abertura para poder receber a graça, não tem o que fazer. Por isso que a grandeza da misericórdia divina não afeta nada o fato de que tem o inferno. Na verdade, a nossa finitude e a nossa imperfeição que permite o inferno. Ah, mas Deus poderia fazer um mundo em que todos os homens se salvariam. Sim, mas aí não existiria o homem, né? Eu posso criar aqui um mundo fictício em que todas as pessoas se salvam. São personagens de videogames, são personagens, não é o homem com livre-arbítrio. Sobre crítica às imagens, só responder a pergunta, qual a função de uma estátua? Pois é, a função de uma estátua é basicamente me lembrar do legado que ela representa, me inspirar as melhores coisas.
O mundo moderno, por sinal, derruba estátuas, né? No seu zelo iconoclasta, não só foram derrubadas estátuas de santos, mas agora são derrubadas estátuas de todas as figuras históricas que construíram a nossa civilização. Até o ponto que não vai sobrar nada, só o demônio olhando para sua face e rindo do fato de você ter desconstruído a sua história, a história dos heróis e a história dos grandes homens. Derrubem a estátua de Alexandre o Grande, afinal Alexandre o Grande cometeu tais erros. Derrubem a estátua do Júlio César, afinal Júlio César cometeu tais erros. Derrubem a estátua de Carlos Magno, derruba a estátua de Dom Pedro II, derruba a estátua da Princesa Isabel, derruba a estátua do... E quando terminar de derrubar todas as estátuas, só sobrar a ausência total de espírito e não sobrar mais nenhuma história, você for totalmente apartado num mundo que só tem para você experiências de consumo, pornografia, drogas e outras coisas, o que sobra? Quem é você? Por que a sua vida vale alguma coisa? Essa é a experiência do mundo moderno. Quebraram todas as estátuas e nada sobra, né? Se eu sou a favor de ter estátuas de figuras como Constantino, Alexandre Magno, Carlos Magno e outros, que dirá estátuas de santo? Não é só que deveria ter. Mas Carlos Magno é pagão. Não, desculpa, Alexandre o Grande é pagão. Ué, e daí? Muito melhor Alexandre o Grande do que 99% dos líderes políticos que a gente tem no mundo hoje. Tá, dá de 1000 nos caras, tá brincando. Colocaria a estátua do Alexandre o Magno facilmente. Colocaria a estátua da Princesa Isabel também. A Princesa Isabel não é canonizada uma santa, embora fosse uma mulher de uma devoção incrível. Ela aboliu a escravidão no Brasil, por que não tem estátua da Princesa Isabel? Olha, se eu colocaria um monte de estátua da Princesa Isabel, não sei o que, você acha que eu não colocaria a estátua de São Tomás de Aquino, da Virgem Santíssima? Imagina. Vamos lá quebrar a Pietà agora, em nome de Jesus. Imagina que... Olha, quando você para pra pensar com calma, não sou muito estúpido quebrar a Pietà porque é a idolatria. Quem que acha isso? Nascer gênio é ter vivido em outras vidas? Não tem outras vidas, você tem a sua vida agora. Não teve outra vida anterior. Não tem outra vida do futuro, você tem a sua, porque a sua alma é individual, sua alma é única. Seus fios de cabelo são contados de toda a eternidade. Você é filho do seu pai e da sua mãe. Eles te conceberam. E Deus criou a sua alma. E você só tem essa vida e você é você não é uma outra pessoa. A ideia de várias vidas, ela é uma ideia, entendam bem o que eu estou falando, porque eu não estou fazendo como um xingamento barato, não é isso. Mas ela é uma ideia meio esquizofrênica, no sentido de que você está falando de várias personalidades habitando uma mesma pessoa. Eu não tenho várias personalidades, eu não sou várias pessoas, eu não sou legião, como até o demônio se autoproclama. Eu sou só uma pessoa, eu sou só o Guilherme, não tenho outro. Eu só tenho uma personalidade, eu não tenho 3, eu não tenho 4, eu não tenho 8, eu sou só uma única pessoa nesse mundo. A minha vida começou quando meu pai e minha mãe me conceberam. Então e Deus criou a minha alma. E e quando eu morrer, eu morri. Eu não volto para esse mundo. A vida é finita. Se Deus quiser, pela sua graça, eu posso viver na vida eterna, mas não nesse mundo. Esse mundo é passageiro. Essa vida é um rascunho, né? Então por que não temos a escolha de simplesmente não existir? Porque a vida é um dom e a vida é boa. E se você seguir a sua vida ordenada para o bem e para a sua melhora, você vai tirar o bem dela. Mas a minha vida é cheia de sofrimentos. Mas o sofrimento também agrega para te fazer uma pessoa forte. Aliás, a vida de sofrimentos justamente é a que forja o caráter, é a que forja a força das pessoas. E Deus é um Deus que se compadece do sofrimento. Aliás, não é toda essa simbologia do cristianismo, não é toda essa a beleza do cristianismo, é um Deus que sofre. É um Deus que considera o sofrimento a partir da vida eterna. Mas tem crianças que sofrem nesse mundo. Exatamente. Se Deus não existir, não tem nenhuma redenção para elas. Deus existindo, Ele cuida e zela a partir da sua divina providência para recompensar aqueles que sofrem de maneira injusta. Só Deus pode redimir o sofrimento injusto desse mundo. Porque a alma é imortal. Recomendo algum livro sobre isso? Livros filosóficos clássicos, por exemplo, o De Anima, 3 livros clássicos sobre a imortalidade da alma.
o De Anima, de Aristóteles, o Fedro, de Platão, e as Questões Disputadas da Alma, de São Tomás de Aquino. Então estão aí 3 livros. Alguém falou, poderia ter 3.000 pessoas ao vivo nessa live. Na verdade, mas tem, se você olhar a outra plataforma, somando com a outra plataforma, tem 2.000, né? Não é as 3, mas tem mais do que olhando uma plataforma só. Estamos em processo de conversão e gostaria de entender o que devemos pagar o dízimo. O que Jesus fala sobre o dízimo? Cara, não tem ninguém te forçando a pagar dízimo algum, tá? Só pra constar. O dízimo nada mais é do que uma prática de devoção para você poder doar e contribuir com as obras de caridade. Contribuir para ajudar as pessoas. Mas eu não tô nessa vibe de, precisamos cobrar o dízimo das pessoas. Isso não tá em lugar nenhum. Você deve ser generoso com o seu dinheiro geral e aprender a generosidade. Não ficar querendo. Se você for ter a prática de doar dinheiro e quiser doar o dízimo tal como consta nas escrituras, a minha recomendação é que você ache um lugar em que se defende a doutrina de maneira tradicional, genuína e que realmente ajuda as pessoas, não uma porcaria de paróquia mequetrefe, assim, que você doe para algo que você veja que seja bom. Agora, a generosidade é o primeiro ponto para as pessoas aprenderem, né? Não é uma questão de, cadê o dízimo? Isso aí é meio... Qualquer coisa que aparece assim de religião e fala assim, não, cadê o dízimo? É um pouco curioso, né? É um pouco exótico. Claro que tem na Bíblia o dízimo, mas tem que ser olhado... essas coisas têm que ser olhadas de uma maneira integral dentro da virtude da generosidade. Não como algo não meditado. O que você acha do Opus Dei criado por São José Maria Escrivá? Eu acho que dá uma boa formação. Tem confissão para as pessoas, tem padres, tem recolhimentos. Acho que oferecem boas formações para jovens, para homens e mulheres. São José Maria é uma pessoa de uma vida incrível e um grande exemplo. Quem quiser ler a vida de São José Maria, leia o livro Caminho de São José Maria Escrivá e leia a biografia dele, né? Tem a melhor, a principal, é a do Vázquez de Prada. Sou de família protestante raiz, estou me convertendo secretamente ao catolicismo. E isso ocorreu ao ler o Catecismo de São Pio, que é o melhor, de São Pio X, né? Vocês teriam algum conselho para embate familiar que teria no futuro? Eu tentaria evitar que seja um embate, eu não ficaria brigando com a minha família. Eu tentaria ser, como você está sendo, discreta, tranquila, e depois agir de maneira madura, sem criar brigas, tratando bem a sua família e basicamente tendo serenidade. Então, rezaria pela minha família, trataria bem ela. Tem um livro muito legal para você ler também, chama Fé Explicada, do Léo 13. É um livro muito bacana. E vai tocando as coisas com tranquilidade. Não cria um conflito gigante na sua família, porque, vou te falar, debater, ficar gritando, não sei o que, essas coisas não convertem ninguém, não vão ajudar grandes coisas. Eu sou totalmente oposto a essa coisa de, vamos começar uma grande treta, católicos e protestantes. Pra que você vai fazer isso? Eu não tô numa grande treta com nada, já existe o progressismo no mundo para me preocupar, entendeu? Eu não tô no ânimo da grande treta. Agora, você tem que afirmar o que é verdadeiro, você tem que ser serena e clara, e você tem que dizer o que é verdade e o que não é. Se você percebe que o catolicismo é verdadeiro, é porque é verdadeiro, não é uma questão de que alguém acha, que o seu pai acha, o que fulano acha, que o que é verdadeiro, só existe uma verdade, né? Não existe 20 verdades, só existe uma. Qual a melhor forma de iniciar minha conversão e apresentar a fé para os filhos que ainda estão na primeira infância? Deus te abençoe. Dá uma olhada nos vídeos do Padre Paulo Ricardo, lê esse livro A Fé Explicada do Léo 13, pega esse Catecismo de São Pio X, pega esse livro Caminho de São José Maria Escrivá, a livraria lá do Centro Dom Bosco tem muitos livros bons. Dá uma olhada lá, começa a ler as coisas e procura os sacramentos, procura um padre bom para se confessar e começa a frequentar as missas em domingos e dias de festa. Se você não for batizado, procure se preparar para o batismo. Boa noite, seu novo canal. Poderia falar um pouco a respeito dos pesadelos que surgem para pessoas em processo de conversão? Que fazer a respeito? O demônio vai te atacar do todo lado, mas eu não... A melhor coisa a fazer em relação a pesadelos é não se preocupar tanto com eles. Você sabe que se você fizer... se você começar a malhar, trabalhar um monte, correr, fizer todas as coisas que tem que fazer,
Você não tem nem tempo para ter. Você não tem nem tempo para isso. Mas a melhor coisa em relação a essas coisas, tentações diabólicas, outras coisas, é ignorar, pular fora. O demônio se irrita quando você ri dele, né? Então você simplesmente não dê bola para pesadelos. Ah, mas tem monstros em pesadelos. Você pensa assim, cara, monstros não estão aí para serem destruídos. Ah, mas tem tentações sexuais em pesadelos. Cara, ignora as tentações sexuais. Pense sempre assim, eu tenho mais coisa para fazer na minha vida, entendeu? Eu tenho trabalho para fazer, família para cuidar, tem que ganhar dinheiro, tem que malhar, tem que... Cara, não tem como fazer tudo, tem que ler livro, tem que ler a Ilíada. Tô lendo a Ilíada agora de novo, pegando para ler a Ilíada tal, com um verso, não sei o que. Como é que eu vou ter tempo a perder com essas coisas? Então, foca em ter uma vida produtiva e boa, e o mal se dissipa por natural. O corpo perde zigotos frequentemente. Por que seria errado pôr zigotos perdidos se isso ocorre naturalmente? Em ambos os casos, uma vida nova é gerada. As pessoas também naturalmente morrem o tempo todo. Por que você não sai? A lógica é a mesma. Naturalmente, os idosos também falecem. Agora vamos então tirar a vida dos idosos porque eles naturalmente falecem. Relativizar a vida humana é um ânimo tão maligno, né? Ah, mas o zigoto não fala e não anda. Ou seja, é muito mais emocional a distinção que você faz do zigoto pro homem adulto que qualquer outra coisa, né? Mas você veja como não tem fim mesmo. Porque daí vai ter gente que vai falar, não, é isso mesmo. Faz eutanásia mesmo, tira a vida dos idosos. Por que não, né? Curioso que o mundo moderno ele tem uma ânsia de tirar a vida humana e ao mesmo tempo ele tem a pachorra, ele tem a audácia de dizer nós somos os humanistas, nós estamos trabalhando pelo progresso da humanidade. É impressionante. Dos campos de concentração, à eutanásia, ao ódio todo, à geração da vida e a todas as coisas que estão sendo feitas, as manipulações, a destruição e a abolição do homem são a pauta do mundo moderno. Mas aqui, da minha parte, eu odeio o anticristo. Eu não estou compactuando com a destruição do homem. Em algum momento alguém tem que fincar o pé no chão e falar: eu não estou compactuando com a destruição dos homens. Eu não aceito isso. Mas naturalmente zigotos são assim, naturalmente cachoeiras caem, naturalmente pessoas morrem, naturalmente pragas são espalhadas pelo mundo. Eu não vou espalhar uma praga, porque naturalmente pragas são espalhadas. Aliás, o porquê eu coloquei essa imagem, né, na thumb porque as pessoas acusam a igreja de ser obscurantista. Então eu botei esse médico da peste negra para justamente poder abordar essa questão de o obscurantismo e tal. Calma que tem tanta mensagem que é difícil até organizar o chat. Uma pessoa me disse uma vez, Maria não é nada, apenas a mãe de Cristo. Eu queria ser nada assim. Pô, esse nada... Não, Maria não é nada, é só mãe de Cristo. Eu falei, cara, então assim, o problema é que aí eu pego duas pessoas. Vamos ser... Basicamente, uma fala, Maria não é nada, só mãe de Cristo. E a outra fala, Maria é a Virgem Santíssima. Qual das duas você acha que valoriza mais o Cristo? Qual frase valoriza mais o Cristo? É uma pergunta... Uma frase fala, a mãe de Cristo é uma Virgem Santíssima. E ela é uma grande santa, maior do que eu. A outra frase fala, isso é só a mãe de Jesus. Cara, é um grau de grosseria curiosíssimo. A igreja poderia alterar o dia de guarda, tendo em vista que o próprio Deus escreveu que o sábado nas tábuas que é o sábado nas tábuas a Moisés. Nesse caso, a alteração não poderia ser promovida somente pelo próprio Deus, mas é que foi promovido pelo próprio Deus. Foi Cristo que ressuscitou no domingo. O dia de guarda foi trazido pelo próprio Cristo, não foi uma arbitrariedade, não. E as tábuas de Moisés, por óbvio, o que são as tábuas de Moisés? Elas são a revelação divina. Dada a quem? A igreja. O que é o evangelho? Sem dúvida, uma revelação divina.
inspirado nos apóstolos, que são o quê? A igreja. Quem Cristo manda em missão? A igreja. Quando você fala igreja e fala a igreja não pode mudar, é que a mesma coisa, a igreja é essa é a igreja. Os apóstolos são a igreja. Alguém falou, os judeus não é igreja, mas essa distinção não existe, né? Essa distinção não faz o menor sentido, inclusive quando você considera que essa distinção não faz o menor sentido, inclusive quando você considera, só uma pergunta para o colega que falou, não, foi dado aos judeus, não à igreja, só uma coisa. Ao longo da história do Império Bizantino, e portanto depois da vida do Cristo, qual era a religião predominante em Israel? Alguns séculos depois da vida do Cristo, qual a religião predominante em Israel? Quem sabe essa resposta? É o catolicismo. Quase ninguém considera isso, porque as pessoas têm uma visão tão... O catolicismo, porque Israel é dentro do Império Bizantino, não tem o cisma do Oriente, e a maior parte do povo israelita se converte, pasme, ao catolicismo. O Patriarcado de Jerusalém é um dos maiores do mundo. E as pessoas lotam as igrejas em Jerusalém. Não é cristão ortodoxo no sentido de que não tem separação entre a igreja oriental e ocidental na época. Então o fato é que aquele povo que seguiu Moisés abraçou o Cristo. Flávio Joséfo, que é o maior historiador judeu do período da época do Cristo, escreve no livro dele que o Cristo ressuscitou. Fala, o Cristo ressuscitou e tinha vários seguidores. Então essa questão ela é fundamental, porque as pessoas... E sempre na igreja. Quem é Moisés, se não o antecessor da igreja? Porque não tem uma outra. Porque a revelação cristã é dada à igreja. Então Moisés é um profeta e um santo da igreja. Elias também. A tradição é o caminho para a verdade. O relativismo presente no protestantismo é tão problemático quanto o marxismo. Eu não acho que o protestantismo e o marxismo são equivalentes. Mas a questão é a seguinte. Se você abraçar o relativismo sobre qualquer aspecto, em qualquer área, em qualquer lugar, você vai começar a destruir a sua inteligência e a sua capacidade de discernir as coisas. Porque o relativismo destrói a capacidade do homem de raciocinar. Guilherme, sou evangélico e não vejo muitos católicos falando muito sobre a segunda vinda do Cristo. Como vocês católicos enxergam isso? É que o Cristo fala, não sabeis o dia nem a hora, né? O Apocalipse eu vejo como uma bênção divina, porque é o fim da palhaçada. O Apocalipse é quando Deus é o matrimônio do Cristo com a sua igreja, é a separação, é o fim das coisas, né? Então não vejo como algo negativo, pelo contrário, claro, vai ser negativo para quem não tiver junto com o Cristo. Agora, a segunda vinda, ela vai depender do fim dos tempos. Eu não tenho como saber quando é o fim dos tempos, então eu vou viver como se o fim dos tempos fosse todo dia, como se cada dia fosse o final dos tempos. E o que equivale também a dizer como se também não vou viver na iminência do fim dos tempos teológico, porque não me cabe dizer quando ele vai ser. Ou seja, ao mesmo tempo que eu vou viver como se todo dia fosse o último, eu também não adianta eu ficar falando amanhã é o Apocalipse, porque eu não tenho como fazer isso. Meus problemas com o catolicismo, não seguir o sábado, mas isso, cara. Mas se segue um dia de sábado, que é o domingo, que é o dia da ressurreição do Cristo. Mas daí, se você acredita que o Cristo ressuscitou, não tem como você achar que a antiga lei ela é a mesma coisa que a ressurreição do Cristo. As vestimentas do padre me lembram bastante coisa do Egito pagão. E segundo ponto, não deveria te afligir em nada, porque só para constar, todos os símbolos da nossa sociedade lembram as coisas do paganismo, porque a nossa sociedade foi construída por Roma, pela Grécia Antiga. As palavras que você está usando são do paganismo antigo, por sinal.
A língua que você está falando me lembra profundamente o latim, que, aliás, foi dado pelos pagãos antigos. O fato da sua sociedade ter um código civil me lembra o paganismo antigo, porque afinal foram eles que fizeram. O fato de você usar roupas no estilo, por exemplo, roupas que tem uma costura em duas peças, me lembra alguns grupos pagãos antigos. Quer dizer, essa história do paganismo, tal coisa lembra o paganismo. Cara, milhões de coisas lembram o paganismo, porque lembrando, os pagãos construíram muito da nossa civilização. Deus do céu, o fato de você estar escrevendo um computador me lembra o paganismo antigo, porque sem a lógica aristotélica, os medievais não teriam conseguido construir o código binário, e sem o código binário não existiria computador. Ah, mas é diferente, porque daí tem uma simbologia parecida. Mas você vive num negócio que é chamado República Brasileira, que bota tipo um símbolo. Os Estados Unidos tem tipo uma águia no negócio, imagina. A ideia de fugir, a ideia de que porque é pagão é nojinho, é uma ideia hostil à nossa civilização, é totalmente hostil à nossa cultura. Não é porque é pagão nojinho, isso não faz o menor sentido. Sem Aristóteles, sem Platão, sem o Império Romano, a sua civilização não existe, você não tem cultura alguma. Eles te legaram tudo que você tem. E se você acha que é igual, procura viver numa civilização que não tem nada a ver com o Ocidente, cara. Não é igual, não tem semelhança. Mesmo no Oriente você não vai encontrar tão facilmente, porque a influência do Ocidente no Oriente é gigantesca. Então essa história do negócio pagão, o paganismo, ela entenda que a influência do paganismo ela é um termo tão amplo, um termo tão abrangente, que quando você entende bem, nem é relevante essa discussão, no sentido de que é pagão, sim, mas muita coisa mas o seu país não teria Brasil sem Império Romano. O Império Romano construiu toda a nossa civilização, você não tem água encanada. A água encanada me lembra o paganismo, porque afinal os romanos criaram o aqueduto. Estrada me lembra o paganismo, afinal os romanos fizeram as estradas. Mas daí o que a religião tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque a civilização e a religião são uma ligada à outra. Lembrando, o Ocidente foi construído pela religião cristã, pelo Império Romano e pela filosofia grega. E fugir de um desses três é destruir a nossa civilização. Porque nós pegamos pelos pecados de Adão e Eva? Porque nós somos filhos deles, né? Do mesmo modo como se o seu pai e sua mãe falirem a sua empresa, você não tem empresa quando você assume. Infelizmente, você vai pegar a dívida da empresa. Porque nós somos filhos, porque nós somos herdeiros, porque do mesmo modo se meu pai e minha mãe fizerem a minha mãe ficasse enchendo a cara toda na gravidez, eu ia nascer com vários problemas, infelizmente. Porque a humanidade, ela naquele momento, as decisões iam impactar toda a humanidade, né? Porque é o começo das coisas, o começo impacta tudo. Não só nós pagamos pelas decisões erradas de Adão e Eva, como nós pagamos pelas decisões erradas de todos os nossos antepassados do passado. Bem-vindos ao drama do ser humano. O que os seus antepassados erraram, nós pagamos. Nós pagamos pela revolução sexual, que não foi eu que comecei a revolução sexual, mas nós pagamos por ela. Nós pagamos por crises financeiras, que não fomos nós que começamos. Nós pagamos por desconstrução da cultura, que não fomos nós que começamos. Que diria do argumento de porque por anos a igreja restringiu seus fiéis pela necessidade de intermediação do sacerdote, que a Bíblia não era para todos. E sabe que essa coisa da Bíblia ser para todos é muito curiosa, porque um dos exames de admissão para você ser padre na Idade Média era você decorar a Bíblia. E eu fiquei me martelando, falar, se ninguém tem acesso à Bíblia, como é que diabos o exame era você decorar a Bíblia? E aí você começa a meditar e fala, cara, a Bíblia ela era escrita em latim, porque o idioma erudito e o idioma da alfabetização das pessoas era latim. As pessoas eram alfabetizadas em latim. A língua popular, que são derivações de línguas de outros povos, não tinha uma grande bibliografia, inclusive para você ler as obras. Por isso que ao longo do mundo medieval e clássico, a tradução do latim era definitiva, porque o original do Evangelho está em grego, que aliás a melhor língua para você ler o Evangelho é o grego. Porque basicamente o grego é como ele foi escrito, o Evangelho foi escrito em grego koiné. Quando você traduz já tem várias coisas que se perdem. Por exemplo, no Pai Nosso, é das coisas mais chocantes para mim. O Pai Nosso tem o termo epiousion. E epi acima.
e ousia é substância. Epiou significa literalmente supersubstancial. É o pão supersubstancial. E aí tem grego. Você sabe quando teve a época da Reforma? Isso não estou falando para atacar protestantes de modo algum. É uma história que é registrada, inclusive, tem relatos, cartas e tal. Tem um episódio muito engraçado que uns padres luteranos foram pregar para os gregos, né? E daí eles chegaram para os padres gregos, tal, e falaram: olha, a gente veio falar sobre erros da tradução da Bíblia. E daí o padre grego começou a rir e falou: qual tradução vocês usam? Vocês usam tradução? Eu leio em grego, não tem tradução aqui. E aí o missionário começou a ficar meio encabulado, falou: não, porque a gente tem uma versão em alemão. Aí o padre riu e falou: meu Deus, essa língua de bárbaros, como que eu vou conseguir ler a Bíblia numa língua dessa? A Bíblia foi feita em grego, o que você está falando? E aí os missionários voltaram e registraram, tipo assim: gente, infelizmente não deu para converter ninguém e tal, essa história da tradução da Bíblia não colou. Lembrando que as línguas da igreja sempre foram 3. Por que sempre foram 3 as línguas da igreja? Porque na cruz do Cristo está escrito em 3 línguas. E sempre foram as línguas. O Cristo viveu no mundo hebraico, falava hebraico. De língua erudita grega, porque era do Império Alexandrino. E daí o Evangelho é escrito em grego. No Império Romano, cuja língua também era o latim. E na cruz do Cristo está escrito em latim, grego e hebraico. Jesus Cristo, Rei dos Judeus, em 3 idiomas. Toda a liturgia da igreja, toda a tradição da igreja, todos os escritos da igreja sempre foram escritos em 3 idiomas. Quando você começa a traduzir qualquer coisa, se eu pegar aqui a Ilíada e começar a falar em português, a Ilíada parece um texto infinitamente mais pobre do que se eu começar a ler para você a Ilíada em grego. Não parece nem o mesmo texto. E olha, eu adoro o Carlos Alberto Nunes. Adoro. Tem gente que prefere Federico Lourenço. Tanto faz. A Ilíada em grego nem parece o mesmo texto da Ilíada em português. Muito curioso que chegam pessoas que falam: eu amo acima de tudo a Bíblia. E aí quando você fala assim: beleza, já que você ama acima de tudo a Bíblia, vamos discutir a Bíblia nas traduções dos idiomas originais. Algumas delas não. O importante foi a tradução moderna. Curioso isso da tradução moderna. Por que será? Quando no mundo medieval traduziram para o latim é a língua que as pessoas têm disponível. Ah, mas por que todo mundo tem 1000 cópias da Bíblia? Porque não existia a prensa, porque você não tinha como imprimir um monte de Bíblia. E quando criaram a prensa, qual foi a primeira Bíblia que foi impressa? Católica. Porque só tinha essa. Quando foi feita a prensa, no começo da prensa, a primeira Bíblia a ser impressa é católica. A Bíblia de Gutenberg, pasme, versão original é católica. Então eu não sei, as pessoas têm uma visão muito curiosa, porque tem gente que fala assim: viva a Bíblia. Fala: caramba, então vamos focar na Bíblia. O que é pertinente à Bíblia? A igreja da época da Bíblia, quando ela foi compilada, que é a igreja dos primeiros cristãos, qual era a doutrina, quais eram as práticas deles. Os idiomas que compuseram a tradição da igreja. Mas é importante tornar acessível a Bíblia. Com certeza, mas o que adianta tornar acessível se a interpretação e o texto está errado? Se eu te dou uma tradução errada, eu faço mais mal para você do que se eu te der a tradução certa. Se eu interpreto tudo errado, se eu te jogo a Bíblia toda deturpada, eu faço o trabalho do demônio, não o trabalho de Deus. Então o que interessa para você é conhecer a Bíblia tal como ela foi absorvida, tal como ela foi compilada e absorvida pelos apóstolos. E o que é tal como foi absorvida pelos apóstolos? Tal como foi absorvida na tradição da igreja, porque a tradição dos apóstolos é a tradição da igreja. Se para além disso, o que os apóstolos faziam? Quando você pega ali, por exemplo, os padres apostólicos, que nem eu tenho aqui atrás de mim, em grego inclusive, os textos deles. Tem na Didaquê, que é o primeiro catecismo da história da igreja, feito pelos discípulos de São João, uma liturgia da missa. E fala da necessidade de confessar os pecados para participar da liturgia da missa com o termo Eucaristia. Mas Eucaristia quer dizer agradecimento. Mas essa liturgia não tem nada a ver. Mas o que é esse negócio de confessar os pecados? Você vê quantos saltos você tem que dar para dizer que os discípulos de São João interpretaram errado o texto. Então, o texto original... Aí, veja só, eu tenho 2 opções. Interpretar a Bíblia tal como os discípulos de São João interpretaram, me parece uma opção racional. 2, interpretar a Bíblia contra os discípulos de São João. É uma outra opção. Outra opção, eu tenho como interpretar a Bíblia
em grego, e a tradução do latim, por óbvio, por mil motivos, inclusive a antiguidade e a presença na época, é mais próximo do grego, inclusive porque o latim é mais próximo do grego do que o alemão. Ou eu posso interpretar a Bíblia em alemão contra os discípulos de São João. Não são equivalentes. Não são equivalentes. Com todo... sendo muito óbvio, não é equivalente. Se eu tiver que escolher uma... porque vai ter dúvida da interpretação. Ah, mas cada um não pode interpretar? Cada um pode interpretar, você pode começar a interpretar agora. Mas entre você, Santo Agostinho, os discípulos de São João, os primeiros cristãos, Clemente, todos os caras que conviveram com os apóstolos, cara, eu prefiro ficar com os caras que conviveram com os apóstolos. Me parece que eles têm um argumento melhor de qual é a interpretação adequada do que um cara chegar em 2023 falando essa é a interpretação que eu tirei aqui agora nesse momento. O segundo caso é infinitamente mais pobre. E se o cara chegar para mim derivando uma tradução, que é a tradução do não sei o que, da moderna, do departamento do não sei o que, já não tá lá. Ah, mas Jerônimo tem vários erros na tradução. Cara, Jerônimo tem fotos que a gente nem sabe qual é. Jerônimo viveu muito mais próximo da vida do Cristo do que qualquer um de nós. Nossa diferença para Jerônimo é 1.700 anos. A diferença do Cristo para o Jerônimo é 300 anos. Não dá nem para comparar o nível de proximidade do Cristo com Jerônimo do nosso nível, no sentido de proximidade histórica mesmo. Foi para Jerusalém, 300 anos foi 1.700 brasileiro, dá para você visitar várias construções aqui agora. Deus do céu, minha bisavó convive, a avó dela era das guerras napoleônicas e eu convivi com ela. Eu convivi com a minha bisavó bastante. Então a questão da tradição da igreja, ela não pode ser desprezada porque ela envolve as pessoas que conviveram com Cristo. E se eu não interpreto a Bíblia segundo o idioma original e não interpreto a Bíblia segundo as pessoas que conviveram com Cristo, eu estou tirando de onde esse negócio? Eu estou interpretando de acordo com o quê? Qual é o meu critério? Senti cheirinho de herege no chat. Eu não vou entrar nesse tipo de coisa. Ah, fulano é herege e tal, não vamos entrar nisso. Eu estou tirando a parte política, por que católico sobre ortodoxo? Por causa disso também, né? Porque o cisma, ele teve muitos, claro, motivos políticos na briga dele, mas a autoridade papal não era questionada até o ano 1000, né? Como é que você pode chegar no ano 1000 e falar, não, agora está apartado? E essa coisa do cisma ortodoxo é uma baderna, mas tem tudo a ver com a queda. Lembrando que quando Constantinopla caiu, ela estava reconciliada com o Papa, né? Ou seja, esse cisma contemporâneo ele foi criado depois da queda de Constantinopla. Porque Constantinopla literalmente caiu conciliado com o Papa. Não sou católico, leio muita crítica textual. O que acha de Bart Ehrman? Não conheço. Melhor do que Bart Ehrman, leia um livro que você vai ver a tradição na igreja viva, interpretação bíblica, a Catena Áurea de São Tomás de Aquino. Nossa Senhora, que livro, que coisa. Para alguém que falar assim, não, mas católicos não entendem a Bíblia. Pega a Catena Áurea de São Tomás de Aquino e dá uma olhada no que é aquilo. Em português eu recomendo a tradução do Mato Soares, da Bíblia, mas em termos de comentários que eu mais indicaria é a Catena Áurea. Idolatria é arrancar os cabelos, chorar, show rock. Estamos na semana da oração pela unidade cristã. O diálogo ecumênico é a expressão do globalismo ou uma forma de encarnar a palavra de Jesus. Pai, que eles sejam um como nós somos um. Eu não gosto. Esse termo ecumenismo, claro, está toda ligada a essa coisa do globalismo, sim, acho que no contexto atual. Eu rezo para a unidade da igreja. Eu prefiro o termo unidade da igreja. Eu prefiro falar, rezemos para que todos sejamos um como nós somos um. Só tem uma igreja porque só tem um Cristo, né? Não pode ter duas igrejas porque não tem dois Cristos, só tem um. Só tem uma verdade, só pode ter uma igreja. Ah, mas tem várias igrejas. Cara, só pode ter uma, só tem uma. Não pode, mas tem várias religiões. Sim, mas só pode ter uma verdade. 2 mais 2 só pode ser 4. Ele não pode ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Não tem como, né? E fato é que no frigir dos ovos, só tem uma igreja que, se eu for lá na sede dela, está enterrado São Pedro, no lugar da colina do Vaticano. Que foi o mesmo lugar onde São Paulo foi morto. O mesmo São Paulo, esse do Evangelho. Só tem um lugar. Não tem 2, não tem 4. A maioria das outras denominações, fato é,
que elas são 1.500 anos posteriores a isso, né? Ou 1.200 anos posteriores, elas são, sei lá, de 200 anos atrás. Como se poderia a objeção de que a igreja foi Constantino quem fundou? Simplíssimo, é só conhecer a história da igreja. Se você pegar aqui o primeiro volume do Daniel Hobbes e ler o começo da história do cristianismo, ou começar a ler os padres apostólicos, você vai ver um monte de coisas da igreja anteriores a Constantino. Constantino, não me leve a mal, Constantino foi um baita cara. Constantino é um líder político fera pra caramba, mito completo e sagrado. Constantino é um sagrado sentido metafórico. Constantino é um cara espetacular. Mas ele foi muito mais espetacular como líder político do que como religioso, até porque ele só se converte no final da vida. Quem era muito mais devoto era a mãe dele, né? Santa Helena. Foi uma figura incrível. Constantino era shed total, o cara comprou a briga para salvar o Império Romano face à sua decadência. Mas fundar a igreja? Cara, foi o contrário, a igreja estava doida para converter ele. Foi os trancos e barrancos para a igreja tentar converter o Constantino. A igreja já tinha tantos mártires, tantos lugares. A igreja já tinha 300 anos rolando para todo lado, com igreja em todos os lugares. Já são séculos de tradição da igreja na vida de Constantino. E essa igreja de séculos de tradição que tenta convertê-lo e que tem algum sucesso moderado. O professor terminei de ler O Senhor dos Anéis, Diálogos, estou lendo a Suma Teológica e o Novo Testamento. Não sou católico, mas cresci uma afinidade intelectual com o catolicismo. Pensei em me converter. Quando escolher uma igreja? Igreja que você fala, que imagina a paróquia que você quer frequentar, né? Porque a igreja que você está falando está se inclinando ao catolicismo. Você tem que procurar alguma desse estilo Padre Paulo Ricardo, que o padre celebra o melhor possível, padre raiz. Achar o lugar mais raiz. Se possível, às vezes tem a missa em latim também, é uma boa opção, às vezes, na sua cidade. Tem que ver, né? Mas procurar o lugar mais tradicional possível para se preparar aí para o seu batismo, casamento ou primeira comunhão. Não ser o sacramento para receber. Anjos da Guarda e Mãe de Maria também ser santa. Maria Santa eu já abordei bastante. Anjos da Guarda é uma coisa lindíssima, né? Que Deus nos ajude, que o meu anjo da guarda interceda por mim. E que ele me guia. Aliás, o meu anjo da guarda já me livrou de tantas coisas. Estão lá, os anjos estão mais do que presentes, né, na tradição cristã. Objeção comum. Por que Deus seria contra duas pessoas do mesmo sexo se amarem? Se isso não são escolhas voluntárias que não causam mal a nenhum terceiro. Deus não é contra duas pessoas do mesmo sexo se amarem. Pessoas do mesmo sexo sempre se amaram na humanidade e elas se amam. Agora, quando você fala amor, o que você está dizendo? Você está dizendo uma outra coisa. Você está querendo falar relações sexuais. Porque existe uma diferença muito grande entre amor e relações sexuais. Eu amo meu pai. Eu tenho vários amigos. Eu tenho pessoas do meu círculo. As pessoas sempre amaram as outras como amor de amizade. O ato sexual, e aqui vem o ponto ultra politicamente incorreto para se entender, existe um órgão sexual, que ele é de um jeito, e existe um outro que é de outro jeito, porque eles se complementam. E sabe o que acontece? Na relação sexual de sexos opostos é gerada a vida. E uma das funções e dos objetos próprios do ato sexual, pasme, é a geração da vida. Eu sei que nós vivemos numa época de um estranhíssimo culto do sexo, em que nós odiamos, numa época estranhíssima de um culto gnóstico que odeia a fertilidade e que ama o ato sexual, que é uma contrassenso absoluto. Mas lembrando, o ato sexual gera vida. Para as pessoas nascerem, elas têm um pai e uma mãe. Essa é a ordem. Então, a grande constatação é, uma coisa é a natureza do ato sexual, porque o ato sexual, ele basicamente ele gera a vida. E as pessoas são geradas por meio do ato sexual, por isso que o ato sexual é sagrado. E é por isso que existe uma moral sexual, porque o ato sexual é divino. Eu já gerei 4 vidas a partir do ato sexual, inclusive. Tenho 4 filhos aqui em casa. Essas crianças nasceram por causa de relações sexuais, de um matrimônio que eu tenho com a minha esposa. Portanto, a ideia de uma moral sexual é fundamental porque ela zela a família, porque ela protege a família.
Agora, pessoas de sexos iguais se amam, claro, porque elas querem o bem das outras e levar ao céu. Estranhíssimo o mundo moderno que quer reduzir o amor ao sexo e que acha, por sua vez, que o sexo nada tem a ver com a realidade da família e da geração da vida. E contra a supremacia papal. Já vi afirmando que os bispos têm apenas sua própria jurisdição local desde sempre, que se o Papa e qualquer outro não poderia intervir. Já menciona o cano 28 tal do Concílio Roma-Constantinopla. Não, a supremacia papal, como você fala que é um termo... O Papa é um primo inter pares. Assim como São Pedro era um líder dos apóstolos, o Papa é um líder entre os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Qual é o nível da extensão da autoridade do Papa é um tema de debate que as nuances vão ser definidas aí pela tradição da Igreja, mas não é que o Papa é a supremacia total, não é bem essa o ponto, né? Ele é um primo inter pares. Ele é o primeiro de seus pares, assim como Pedro era o líder dos apóstolos, é uma sucessão natural. E ele é o bispo de Roma, né? Padre Paulo IV sequencia a destruição do cristianismo. Renascimento humanista, protestantismo de igreja, iluminismo laico, modernismo ateu, o homem igualando-se a Deus até eliminá-lo. Eu acho até que, eu diria para você o seguinte, que eu acho que a humanidade vai entrar numa época, infelizmente, de satanismo explícito. Não da parte da humanidade em geral, mas da parte das nossas elites, eu acho que isso vai ter mesmo. Caramba, muita mensagem, deixa eu ver aqui. Que país ir para um intercâmbio de 6 meses? Não sei, depende da área que você quer estudar tal, mas assim, a princípio, Japão, Estados Unidos e Europa, né? Não consigo ver assim, eu iria para algum lugar desse, mas sei lá, depende de que área que você vai fazer, o que você quer aprender as coisas, né? Que vai ajudar na área de atuação sua, né? O protestantismo foi fabricado pelo movimento revolucionário. O Japão é mais exótico, a não ser que a pessoa seja descendente de japonês, é mais exótico, então normalmente Europa e Estados Unidos. O protestantismo foi fabricado pelo movimento revolucionário visando a dissolução da liderança, tradição e enfraquecimento da igreja. Foi o nosso colega. Eu realmente não gosto. Eu não gosto da ideia do ânimo de eu pegar aqui no meu canal e começar, os protestantes são isso, aquilo. Tem vários que acompanham o canal, mas ao mesmo tempo, veja, que eu entendam bem então o que eu estou fazendo nesse vídeo. Eu só estou respondendo as objeções ao catolicismo, não estou atacando as pessoas porque não tem pra quê, né? Eu tenho que afirmar mais o que é verdadeiro do que qualquer outra coisa. Eu convido muitas pessoas a estudar a tradição da igreja, né? A conhecer a tradição da igreja, a conhecer os grandes santos, a conhecer São Tomás de Aquino. Leiam a história da igreja de Daniel Hobbes, que é incrível. Perguntaram do celibato sacerdotal. É muito engraçado quando as pessoas acham estranho o celibato sacerdotal. E eu acho que o sexo realmente é um dos motivos de imaturidade do mundo atual, né? Porque o cara não tem relações sexuais. Fala, ué, tá aí uma coisa sã, né? Não, que absurdo, Guilherme, como assim? Ué, calma. Você não está concebendo a ideia de que seres humanos podem viver sem relações sexuais? Do que a gente está falando? As pessoas estão... É um mundo tão hipersexualizado, as pessoas dão um valor pro ato sexual tão grande que elas não conseguem conceber a ideia de que um cara vai sacrificar para Deus em termos de não ter relações sexuais. Que é isso, cara? Essa mesma sociedade fala assim, tá bom, queridão, então beleza. Então, relação sexual é super importante? Tá bom, vamos começar a ter filho. Não, aí não. É a sociedade do prazer sem entrega. É a sociedade do prazer sem responsabilidade. É a sociedade da fraqueza mesmo, né? Putz, a vida, os caras não aguentam sustentar uma criança, mas adoram encher a boca pra falar assim, mas os pais não estão tendo relação sexual. Beleza, e você sustentar uma criança que vai vir da sua relação sexual? Aí não quer. Incrível, incrível. É incrível como é hipócrita o nosso mundo, né? Como o nosso mundo
não conseguem enxergar o óbvio, né? Eu tô tendo que falar coisas assim tão óbvias sobre reprodução humana. Olha que coisa louca, né? Virou politicamente correta a ideia de que um homem e uma mulher têm filhos. Que ponto nós chegamos para isso ser uma verdade politicamente correta? Onde foi que a humanidade errou ao ponto dela poder falar isso? Aí teve alguém que falou assim, mas os católicos não seguem a Bíblia. Aí segue o quê? Claro que segue a Bíblia, pô. O que mais tem é comentário bíblico. Aliás, se você quiser no catolicismo, tem milhares e milhares de páginas de comentário bíblico. Pega lá a Catena Áurea. Isso eu nunca vejo. Chavão do tipo, católico não lê Bíblia, isso aí a gente ouve. Agora, alguém pegar a Catena Áurea e debater com São Tomás de Aquino, também é a mesma coisa, né? Gente chorando, aí padre não tem sexo. E daí na hora de ter filho não tem, isso é a coisa que mais tem. Gente falando assim, católico não lê Bíblia. Agora, pegar que é bom pra rebater a Catena Áurea, não vai fazer. Não vai fazer porque se começar a ler vai ser o contrário, o efeito. Vai começar a ler e falar, meu Deus do céu, cara. É muito bom. Se quero começar a ler os comentários bíblicos de Santo Agostinho, vai falar, putz, é muito bom. Se começar a ler os comentários bíblicos, qualquer grande doutor desses da Igreja de Santo vai falar, cara, esses caras são outro nível. Essa é a realidade, por isso que não acontece. O pessoal mais que finge que não vê do que qualquer outra coisa. Tem uma certa tendência à centralidade de Maria no catolicismo romano. Mas aí vem o grande negócio, né? Hierarquia se diz entender os níveis. Se você não gosta da centralidade de Maria, você gosta da centralidade de quem? É só o Cristo, tá bom. E abaixo do Cristo vem quem? Abaixo do Cristo todos são iguais. Repara como você acabou de destruir toda a ordem espiritual, hierárquica e religiosa e distinção do mundo. Se abaixo do Cristo todos são iguais, o mundo inteiro da religião é igualitário. Eu sou incapaz de fazer uma distinção entre níveis de virtude de pessoas variadas. E aí eu sou igualmente próximo de Cristo, eu estou me colocando tão próximo quanto ele, quanto a sua mãe divina. A ideia da centralidade de Maria nada mais é do que a própria ideia de que existe uma hierarquia no mundo espiritual, porque sempre houve. E não só existe uma hierarquia, como tudo é hierarquia. Tudo é hierarquia, tudo tem 1000 níveis de distinção, de proximidade, de separação. Então, a partir do momento que eu arranco a centralidade de Maria, o que acontece é que eu, na verdade, arranquei toda a distinção possível. A exclusão da devoção da Virgem Santíssima no Ocidente representa também o igualitarismo gigantesco do Ocidente atual, no qual eu não posso distinguir nenhum tipo de pessoa sobre nenhum aspecto de nenhuma outra. O que gera o caos absoluto. Isso por definição é o caos absoluto. É um erro falar que a Virgem Santíssima é Deus. É uma deusa, qualquer coisa assim, porque isso seria inverter a hierarquia. Mas entender que a Virgem Santíssima é igual a qualquer outro fiel é subverter a hierarquia. Subverter a hierarquia é revolução, não tem como fugir desse fato. E, na verdade, tudo que você arrancar de hierarquia no mundo, fique tranquila, a desordem e o caos vão vir te pegar de volta. Porque a desordem e o caos amam a subversão da hierarquia, se regozijam nisso e crescem para cima de você. Afinal, se a Virgem Santíssima não é ninguém, se não existe hierarquia da igreja, se não existe hierarquia dos santos, se não existe hierarquia do evangelho, se não existe hierarquia dos apóstolos, por que existe hierarquia entre pai e filho? Não tem, né? Por que existe hierarquia na sociedade? Também não tem. Então não tem líderes, não tem aristocratas, não tem pais, não tem mães, não tem filhos. Agora se chegou na sociedade que a gente vive. Deus, por que tem distinções entre homens e mulheres? Por que a gente não abole essa também? Por que a gente não acaba com todas as distinções de todos os tipos? E agora todas as pessoas são iguais. Agora nada sobra. E agora a gente volta para o mesmo problema do caos moderno. Que país ir para o intercâmbio? Já li. O que você acha do Padre Marcelo Horst? Acho que a coisa mais da hora do Padre Marcelo, sem dúvida alguma, foi ele ter ficado bolado. Acho da hora pra caramba. Sigam o modelo do Padre Marcelo. Sigam como ele, vão pra maromba.
Infinitamente melhor o Padre Marcelo ter virado Padre Marcelo Horst do que os animaizinhos subirem de 2 em 2, sinceramente. Então não tem. Pachamama é um ídolo? Pachamama é um ídolo. Pachamama é um ídolo desgraçado. E aliás, tá certo aquele maluco que jogou a Pachamama no rio. Herói. Ah, foram lá tirar do rio. Besteira. Fizeram errado. Certo é o cara que jogou aquela porcaria no rio. Não consigo imaginar os santos da igreja fazendo outra coisa senão jogando aquela porqueira daquela Pachamama no rio mesmo. Ai, mas é um símbolo do não sei o que, tem que respeitar. Não tem que respeitar nada, tem que jogar no rio aquilo ali. No Rio Tibre, que é mais da hora. Pô, jogar no Rio Tibre é da hora vezes 8, entendeu? Aquilo é ídolo, e aquilo tem que ser jogado no Rio. Viram a diferença? Essa é a diferença. Pachamama e Virgem Santíssima. Se você não consegue ver a diferença entre os dois, alguma coisa está errada na sua percepção. Virgem Santíssima, Mãe de Jesus. Por isso que a gente valoriza. Pachamama, ídolo pagão, que não tem nada a ver com altar de igreja, tem que ser jogado no rio. A Pachamama é tipo o boi de ouro. Essa vai pro rio. Então tem que jogar a Pachamama no rio mesmo. Ídolo mesmo? Ídolo de verdade? Aí quebra. Símbolo, ó, vamos... Esse é restaurar a sanidade no mundo, né? Símbolo da tradição da igreja, símbolo de santificação das pessoas. Protege. Ídolo de verdade, negócio de símbolo de idolatria pagã em altar, joga fora. Pessoal que fica dando bravata não vai convencer ninguém. São pessoas elegantes como você que convencem mesmo. Se um dia me converter, você tem mérito nisso. Oh, Deus te abençoe, espero que você se converta. Essa live vai ficar no privado. Acho que eu vou deixar em aberto essa live, a não ser que vire muita. A não ser que vire muita treta. Mas é claro, quer dizer, o Pachamama. Cara, Pachamama é o rio, meu. Não consigo ter outra opinião, desculpa. Aquilo ali pra mim vai pro rio. Nada a ver com o que eu falei. Ah, mas você não elogiou símbolos pagãos? Se eu pegar uma estátua do Júlio César agora e botar no altar, é palhaçada, né? É inversão total. Muito melhor do que... Cara, as pessoas... Como o mundo inverte as coisas, né? Júlio César é malvado, não tem que derrubar a estátua dele. A Pachamama, não, bota no altar. Cara, que coisa... Que coisa. Como o mundo é confuso. Mas Guilherme... Aí começa mais Guilherme... A Pachamama é o símbolo dos povos e do não sei o que, e da aceitação. Tô nem aí pra isso. Mas teve um bispo, teve um padre que falou pra aceitar o diferente. Todos, pelo amor de Deus, gente, o que isso tem a ver com a tradição da igreja? Pra aceitar as culturas e não sei o que, blá blá blá. Eu também acho absurda a ideia de igualitarismo. Com certeza a Virgem é a maior das mulheres que passaram pela Terra. O provejo é dar muita ênfase à devoção à Virgem ao invés do Nosso Senhor. Mas aí, eu acho que o seu raciocínio agora, ele está correto, mas veja, a ênfase da devoção à Virgem é uma devoção ao Cristo por intercessão da Virgem, não uma devoção à figura da Virgem. Mas eu entendo o que você está falando. Mas essa ênfase não deveria te afligir tanto, porque é a ênfase de intercessão de Maria ao Cristo. O que às vezes pode virar realmente uma deturpação em algumas versões do catolicismo mais popular, né? Que daí o pessoal acha, às vezes, até que a imagem vai fornecer alguma coisa para a pessoa, tipo a imagem mesmo. Aí isso sim tem um elemento de idolatria. Mas aí é coisa da falta de formação e até de uma tendência, eu acho, que talvez influência de religiões de matriz africana no comportamento ordinário do povo brasileiro. Acho que tem alguma coisa disso, sim, mas aí é um problema, e o problema é um problema. O catolicismo nasceu quando Roma assumiu o cristianismo como religião oficial. Esse cristianismo é o mesmo de Jesus. Cara, o catolicismo é o cristianismo é anterior a Roma abraçar como religião oficial, mas a conversão de Roma aconteceu. Mas o catolicismo é romano.
Sim, mas o Cristo é romano, né? Lembrando que o Cristo viveu no Império Romano. Eu acho impressionante como as pessoas não lembram que o próprio Cristo viveu no Império Romano. Então é evidente que a igreja sempre teve ligação com Roma, porque a igreja se deu em Roma, o Cristo veio em Roma. Google homenageia Pachamama. Lógico, agora quero ver o Google homenagear Carlos Magno. Aí não vai homenagear, né? Quero ver o Google homenagear São Tomás de Aquino. Não vai homenagear. O Google só homenageia tranqueira, hein, meu? Tô falando mal do dono da plataforma agora, mas só homenageia tranqueira. Impressionante. Guilherme, explica que jogar o ídolo presenteado no Rio não é atacar a propriedade privada. Ah, pelo amor de Deus. Pô, os caras agora vieram com o PMA, não. Ah, pelo amor de Deus, pô. Foi da hora. Quem liga pra esse negócio de. Quem liga pra isso? Foi da hora pra caramba. Os caras vêm com cada um a propriedade privada, feriu o PMA. Tá brincando, meu. Aquilo ali tinha mais que boiar. Esse dava um meme até muito bom. Não, mas jogar pra chamar uma fera é propriedade privada. E tem o outro cara. O outro cara jogando, faz. Chua, chua. Jogando a Pachamama. Mas Guilherme, isso não é um argumento falar que é da hora jogar o ídolo no Rio. Pô, claro que é um argumento, cara. Que é um outro argumento melhor que esse. Não consigo nem conceber um argumento melhor que esse. Jogar ídolo no Rio é da hora. E você vê, né, o zelo de uma pessoa. Se uma pessoa quebra a Pachamama, ela não tá quebrando nada relativo ao Cristo. Se uma pessoa quebra uma imagem da Virgem Santíssima, ela tá quebrando uma imagem da Mãe de Deus. Ou seja, da mulher que carregou no seu seio Deus encarnado, que é o próprio Cristo. Olha a diferença brutal entre uma coisa e a outra. Se eu quebro um bezerro de ouro, eu estou quebrando um bezerro de ouro. Se eu quebro uma imagem da Virgem Santíssima, eu estou quebrando uma imagem da mulher que carregou o Cristo. O que eu faço quando quero me confessar, mas fico caindo nos mesmos pecados? Confesso de novo. De tal modo que se eu me confessar, sei que vou cometer o mesmo pecado. Não, confessa e fala, dessa vez não vou cometer. E fica se esforçando até uma hora você parar de cometer o pecado. Fica confessando 1000 vezes e fica confessando e parando de cometer o pecado. Uma hora para. Não cai nessa de, vou parar, porque daí não sei o quê, porque blá blá blá. Vai lá e confessa de novo. Então a gente tem que separar o ícone do ídolo. E o ídolo tem que realmente ser destruído e o ícone tem que ser ressaltado. Isso pra mim é. São Bonifácio cortou uma árvore muito da hora. É muito alfa, né? São Bonifácio cortou uma árvore e fez uma igreja em cima, uma árvore dessas dos cultuadores do Thor, sei lá o que. O cara cortou a árvore, sentou em cima do negócio e falou, cara, agora aqui vai ser minha igreja. Meu, que homem alfa, né? Que figura. São Bonifácio é muito fera, meu Deus do céu, que figura fera. Esses caras que construíram esse ocidente, meu, só cara da hora. Beleza, gente, por hoje é só. Já estou até atrasado para um outro compromisso que eu tenho. Vai ficar disponível a live, sim. Quem não quiser perder nenhuma live, entre lá em guilhermefreire.net, entre no Telegram, entrem no grupo do WhatsApp, tá lá em guilhermefreire.net, não percam, entrem no newsletter, entrem nas coisas para vocês não perderem nenhuma live. E é isso, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. E estamos juntos, tá bom? Até amanhã, meio-dia e 10. Amanhã, meio-dia e 10, estamos de volta. Conhece os escritos do Padre Leonel Franca, são muito bons. É um grande escritor. Abraço. Meus.